apresentação, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por acaso vocês já ouviram falar sobre John Wayne, Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, aquele moço que saiu a série na Netflix, sabe? Provavelmente já, mas caso alguém não tenha ouvido, todos esses são nomes de serial killers que amedrontaram a época que eles estavam inseridos. Eles sempre foram vistos como mentirosos e manipuladores perfeitos que nunca poderiam ser revelados. Mas e se eu falar para vocês que, assim como nós, eles têm um ponto fraco, que se bem analisado e estudado, nós podemos desvendar as mentes e as mentiras desses assassinos. Bom, o meu nome é Sofia e hoje eu vim falar um pouco sobre a ciência das microexpressões faciais e da linguagem não verbal. Para começar, o que são microexpressões faciais e o que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal, como o próprio nome diz, é todo tipo de movimento que você faz para passar uma mensagem sem a sua fala ou para intensificar o sentido da sua frase. E as microexpressões faciais são um tipo de microexpressão facial que são caracterizadas por serem de menos intensidades e muito rápidas, cada uma durando em média de 2 a 3 segundos. Elas estão bastante associadas a quando você tenta dissimular ou esconder uma emoção. Tipo quando você está muito nervoso, igual eu estou agora, e você sorri para parecer que você está super de boa. Bom, e para analisar e estudar certinho essa ciência, a gente conta com o FACS. Bom, o FACS é a sigla para Facial Action Code System, que é o sistema de mensurações de ações e movimentos de seres humanos. Ele foi publicado em 1979 por 2 cientistas, o Paul Ekman e o Wallace Friesen. Esse código conta com muito nome, é muito código, e eu não conseguiria falar todos para vocês aqui. Eu precisaria de um dia inteiro, ou talvez 2, 3, para falar de tudo que tem nesse livro. Mas eu vou falar de alguns mais famosos. Os Action Units, os conhecidos AUs, que eu sei que todo mundo já ouviu o cara do YouTube falando que porque ele está contraindo o AU14, ele está mentindo para você. Não tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. São os Action Units. A gente também tem os Action Descriptors, os Movements, os Behavior Codes e os Visibility Codes. Esse sistema também divide a nossa face em duas. A upper face, que é a parte do nariz para cima, e a lower face, que é a parte do nariz para baixo. As microexpressões faciais normalmente estão localizadas na parte da upper face, mas a parte de baixo também é uma indispensável para quando a gente for analisar alguma situação. Ele também divide uma reação em 3 tempos. O onset, que é o começo, o apex, que é o máximo, e o onset final, cada fase contando com mais ou menos meio a 1 segundo. Também sobre o FACS, tem tipo um spin-off do FACS, que é o EM-FACS, que é o Emotional FACS. Ele é o FACS, também um sistema de mensuração, só que ele vai ajudar a gente a analisar a parte mais emocional. Ele visa mais no conjunto e não em cada parte do seu rosto em específico, e como todo o seu rosto trabalhando junto vai mostrar uma reação ou uma emoção. Bom, eu já falei um monte de palavra difícil, falei código, falei um monte, agora vamos para a parte interessante. Como que a gente pode usar a linguagem não verbal e as microexpressões faciais em nossa vida? Bom, imagina que você está em uma entrevista de emprego e você, sempre que vai fazer uma entrevista, você quer parecer uma pessoa mais confiante, você quer parecer alguém que sabe do que você está falando. Então, você pode estudar a ciência da linguagem não verbal para conseguir parecer mais confiante. Ou, por exemplo, quando vão mentir para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo já assistiu uma série que eles têm aqueles aparelhinhos e eles colocam os elétrons e o coraçãozinho fica assim para ver se a pessoa está mentindo ou não. É bem possível, com a linguagem não verbal e análise das microexpressões faciais, perceber se uma pessoa está mentindo. Por exemplo, quando uma pessoa está mentindo, você precisa, por exemplo, perguntar muitas vezes a mesma pergunta que você fez.
Porque ela vai começar a se sentir desconfortável se você perguntar. Porque ela está mentindo. E ela vai achar que a frase que ela está falando não é convincente. Então ela tende a mudar a frase que ela está falando e fica desconfortável. Então você consegue pegar a mentira da pessoa por aí. Bom, se vocês gostarem do assunto, eu coloquei aqui alguns livros, canais do YouTube, sites que vocês podem pesquisar sobre. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.